Irmãos, graça e paz, amém? Hoje nós vamos para mais um culto doméstico. Eu quero meditar com você no livro de Neemias, Velho Testamento. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11, uma leitura um pouco longa para a gente poder meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Cláudio, eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Ebenezer de Mogi das Cruzes. E nós vamos ler a palavra do Senhor que encontra-se no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anami, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os fareis. Então, ainda que o vosso rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei.
Amém? Nós queremos meditar um pouquinho nessa palavra. Nós sabemos que o povo, ele estava cativo. A cidade de Jerusalém destruída, os muros foram quebrados, as portas da cidade foram queimadas. Toda vez que o povo de Israel pecava contra Deus, o inimigo se levantava contra o Israel e vencia e os levava cativo. O inimigo se levantava e destruía a cidade, levava as pessoas cativas, escravizava, matava. Muitas das vezes, nós vivemos uma vida de derrotas. Vivemos uma vida que o inimigo se levanta e vem a luta contra a nossa vida e nós somos derrotados. Mas qual é o segredo para ter uma vida vitoriosa com o Senhor? Eu quero atentar com você, eu quero meditar com você na oração de Neemias. A oração de Neemias, ela é poderosa e ela nos ensina muitas coisas. Muitas das vezes a minha oração, a sua oração, é uma oração de petição. Eu peço a Deus uma bênção, e você também, uma porta de emprego. Eu peço a Deus que cure a minha vida. Eu peço a Deus que restaure o meu casamento. Eu peço a Deus que abençoe o meu filho, a minha filha. Eu peço a Deus que restitua a minha família. Eu peço a Deus que Deus abra as portas, que Deus entre com providência numa causa, que Deus dê vitória numa certa área da minha vida. Veja que a nossa oração, ela sempre é, na sua maioria das vezes, uma oração de petição. Nós estamos sempre pedindo algo a Deus, pedindo para que Deus nos abençoe, pedindo para que Deus resolva, pedindo para que Deus abra uma porta, pedindo para que Deus prospere, para que Deus dê vitória, pedindo. Mas existe alguma coisa que impede a bênção de Deus chegar na minha vida, na sua, assim como impedia a bênção do Senhor chegar no povo de Israel. E esse impedimento chama-se pecado. O pecado, a Bíblia nos ensina que o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado cria um abismo que nos separa do Senhor. E Neemias nos ensina uma coisa valiosa, que muitas das vezes nós não fazemos, que é a oração de pedido de perdão. Veja que ele começa a sua oração pedindo a Deus que incline os ouvidos para ouvir a sua oração. E logo em seguida ele fala: Senhor, eu peço perdão pelos pecados do povo de Israel. Peço perdão a Ti, Senhor, porque o povo pecou, o povo se desviou. Mas ele veja que ele não coloca somente o povo como culpado, ele também se inclui nisso. Fala: Senhor, eu pequei, a casa de meu pai pecou, a minha família também pecou, nós transgredimos a sua lei, nós não obedecemos mais a sua palavra. Então, Senhor, nos perdoa.
Senhor, perdoa o pecado da nação de Israel. Perdoa os meus pecados, os pecados da minha família. E o que eu aprendo com tudo isso, irmãos, nós temos que parar de ficar pedindo, pedindo e pedindo. E às vezes o que está impedindo a bênção de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é uma coisa chamada pecado. E o pecado só sai quando eu e quando você confessa ao Senhor que nós pecamos. É o que Neemias está fazendo. Veja que antes de ele pedir alguma coisa a Deus, antes dele suplicar a Deus por uma bênção, ele vai e pede perdão. A falta de reconhecimento que nós somos pecadores, muitas das vezes pode ser essa falta de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, que impede a bênção do Senhor na sua e na minha vida. Neemias, ele pede perdão. Ah, Cláudio, mas é difícil. Eu sei. Mas a Bíblia me ensina que quando eu quero orar a Deus, eu devo ir aos meus aposentos. Lá em Mateus fala isso. Entra no teu quarto e ora a Deus em secreto. E em secreto Deus te responderá. Veja que todo dia nós pecamos. O único justo que andou sobre a face da terra chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que morreu por mim e por você. O Filho do Deus Altíssimo, que se entregou pelos nossos pecados. Todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos. E nós temos que confessar isso a Deus. Nós temos que falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, perdoa. Senhor, me concede sabedoria, me dê graça, para que eu não peque mais. Senhor, me dê estratégia para que eu não cometa novamente esse pecado. E Deus vai te abençoar. E quando eu faço isso, aquele abismo que me separava de Deus já não existe mais, porque o perdão de Deus chegou na minha vida. Mas por que o perdão de Deus chega na minha e na sua vida? Porque nós confessamos que somos pecadores, que falhamos e que necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus. E quando o homem faz isso, Deus perdoa os seus pecados. E a bênção do Senhor chega até nós. É fácil pedir perdão? Não, mas é necessário. Porque todo dia nós pecamos. A todo momento nós pecamos. E nós temos que confessar para que a bênção do Senhor não se retire de nós. Ore. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Peça a Deus, faça como Neemias. Peça a Deus pela sua casa, pela vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Peça a Deus perdão pelo pecado da sua família. Peça a Deus perdão por todos os pecados. E peça a Deus que te ajude e te dê graça para que você não peque mais contra o Senhor. E as bênçãos do Senhor te alcançarão, porque não existe mais abismo que te separa de Deus, porque o perdão de Deus se manifestou através da sua palavra. Agora eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa os pecados da minha esposa, dos meus filhos. Perdoa também os pecados, Senhor, dos meus irmãos que estão me assistindo por esse vídeo. Senhor, que os nossos pecados sejam perdoados por Ti. Que o Senhor nos conceda a Tua bênção, a Tua graça. Que o Senhor nos ajude a não pecar mais contra Ti. Que nós possamos viver uma vida de santidade, de comunhão e de adoração com o Senhor. Que o Senhor nos ensine a cada dia a viver uma vida de santidade. Que o Senhor nos direcione e nos mude de direção quando estivermos para pecar. Senhor, nos ajuda a não pecar. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento.
nos capacita a viver uma vida de santidade. Senhor, aqueles que me assistem por esse vídeo, que o Senhor possa ir ao seu encontro e abençoar a sua vida, dando a eles perdão de todos os seus pecados. Perdoa também, Senhor, os pecados da sua parentela, da sua família. E que as bênçãos do Senhor os encontre e estejam com eles todos os dias, até a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar ministrando, meditando na Tua Palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso que nos ensina e nos ajuda a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido na Tua Palavra. E lembre-se, irmãos, o pecado causa separação entre o homem e Deus. Pare, reflita, peça perdão pelos seus pecados. Antes de qualquer coisa, reconheça que nós somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor, necessitamos da Tua bênção, das Suas misericórdias, do Seu perdão para as nossas vidas. O que impede muitas vezes a bênção de chegar chama-se pecado. Que a partir desse dia você lembre de pedir perdão a Deus todos os dias por todos os pecados da sua vida, da sua casa e da sua família. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te dê as bênçãos que você necessita. Essa é a minha oração a ti, em nome de Jesus. Amados, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.